Neste momento em que estamos entrando no período da ressurreição dos mortos e do arrebatamento, está acontecendo um grande trânsito nas regiões celestiais dos ares durante a madrugada. A partir da meia-noite, as pessoas estão sendo convocadas a subir para ir ao encontro do Senhor nos ares. Mas acontece que as revelações são passadas nos sonhos e através de enigmas, por isso é preciso que a pessoa estude bastante os enigmas da Bíblia para compreender em que região espiritual ela está e que providências ela pode tomar para que participe do arrebatamento. Alguns são convocados e neste momento de subida eles são derrubados e caem nos buracos da terra, porque não sabem ainda atravessar onde estão as potestades do ar e porque também não estão em condições de atravessar para chegar até o encontro do Senhor que está nos esperando nos ares. Vamos ver então o que tem na Bíblia acerca dessas dimensões espirituais. Um dos significados dos 4 arraiais de Israel ao redor do tabernáculo é que eles representam 4 dimensões espirituais. Dimensões essas que nós conhecemos como céus e abismos. E espaços que também são relacionados às dimensões humanas, do sentimento, da razão, da intuição e do espírito. Os espaços que tem para cima correspondem aos espaços que tem para baixo. E eles são simbolizados também pelas 4 estações do ano: inverno, outono, verão e primavera. Segundo o apóstolo Paulo, nós encontraremos o Senhor nos ares. E quando Jesus disse isso, ele estava se referindo à dificuldade de chegar até ele, começando pela região da emoção. A água na Bíblia simboliza a emoção, o sentimento, enquanto a terra simboliza o racional, o pensamento da pessoa. Quando a Bíblia diz que a Babilônia está sentada sobre as muitas águas, ela quer dizer que ela está exercendo um domínio no campo das emoções. A outra mulher que aparece nas Escrituras representa primeiramente Israel, a esposa de Deus, e também a noiva de Cristo, que recebe as asas da grande águia para subir para os ares, ao encontro do Senhor Jesus. E quando a mulher vai subindo ao deserto com as asas da grande águia, o dragão vermelho lança água da sua boca para derrubar a mulher que vai subindo. Então, se você quer participar do arrebatamento, fuja desses ambientes emocionais, desse sentimentalismo que apenas atordoa as pessoas e volte a sua atenção para o estudo da palavra de Deus. A palavra é a terra que abre sua boca para socorrer a mulher. Então vamos passar ao estudo dessas dimensões espirituais que são simbolizadas pelas estações do ano, pelas tribos de Israel e também pelas nações que conviveram com Israel na Bíblia. Quando nós entramos nas regiões espirituais do sentimento, a primeira nação que nós encontramos é Canaã. Na terra de Canaã estavam as 7 nações dos filisteus. Quando o gigante dos filisteus foi enfrentar Davi, ele perguntou assim: por acaso eu sou um cão? E ele estava falando de um costume que o povo de Canaã era chamado de cachorro. Jesus chamou a mulher cananeia de cachorrinhos. Inclusive, naquela área mais adiante do Vale de Jezreel, Jezabel habitou com seus cachorros, Cachorros que comiam carne humana e bebiam sangue. Mas o que representa um cachorro na Bíblia? O cachorro simboliza aquela pessoa que tem um alto grau de concentração carnal na sua vida.
Nunca praticou o negue-se a si mesmo de Jesus Cristo. Nunca aprendeu a refrear os seus instintos. Ela é dada a contendas, a iras e cumpre todos os desejos da sua própria carne. No templo dos hebreus existia o pátio dos gentios, que era reservado para os estrangeiros, que eram considerados cães pelos hebreus. Isso era um simbolismo que mostra o espaço de Canaã, a primeira região que encontramos quando entramos nos ares, onde estão os cães. Então, se acontecer de você cair num local desse, que espiritualmente se chama Terra de Canaã, onde estavam as 7 nações, você tem que passar muito humilde e muito manso, porque se a sua aura ficar vermelha de ira ou de sensualidade ou de luxúria, os cães vão atacar e eles não vão deixar você atravessar. Babilônia é aquela grande cidade figurada pela meretriz embriagada com sangue de santos. Ela se nutre das emoções, o sangue, a água, o inverno. Essas coisas representam as emoções. Então a Babilônia, ela também é imersa em sentimentalismo. Diz a Bíblia que ela embriaga as nações com o seu vinho, e o vinho de Babilônia é a música. Quem se embriaga com sangue, na cultura popular, são os vampiros. Os vampiros dominam os lobisomens, que são os cães, né? Assim como a Jezabel dominava seus cachorros. Mas às vezes eles brigam entre si e os cachorros devoram Jezabel. Assim como a Babilônia estava em cima da besta e a besta derrubou a Babilônia e devorou a prostituta. Mas a palavra prostituição tem 2 sentidos na Bíblia. Tem o sentido espiritual e o sentido físico. O sentido espiritual é da idolatria. Em Jeremias 3 nós vemos que Israel era considerada a mulher de Deus, a esposa de Deus, né? E então, quando ela adorava os ídolos, ela era comparada à prostituta. Então, essa prostituição também acontece no mundo espiritual. Enquanto as pessoas estão dormindo, vêm esses vampiros para sugar-lhes as energias. Na verdade, não acontece como nos filmes, quando o vampiro morde a pessoa e tal. Não, não é assim. Ele suga a energia que é liberada pela pessoa. Então, gente, a coisa funciona mais ou menos assim. O vampiro dá uma coisa para a pessoa comer, para depois ele se banquetear com aquela pessoa. Na igreja de Tiátira, nós vimos o caso da Jezabel, que se dizia profetisa, mas na verdade botava a mesa da idolatria para que as pessoas comessem e se prostituíssem. A mesma coisa aconteceu com o povo de Israel no deserto, quando o profeta Balaão fez uma mesa para que Israel comesse e se prostituísse. Certas vezes as comidas que são vendidas em restaurantes ou lanchonetes, elas são dedicadas aos ídolos. Como você vai saber disso? Observe e veja se existe um ídolo ali, uma imagem de santo ali. Então aquela é uma mesa de idolatria. Às vezes acontece na igreja, quando nós fazemos um aniversário de um pastor ou de uma pessoa, comemoramos alguma coisa fazendo o culto. A Bíblia não condena que você faça festa, mas você não pode misturar o santo com o profano. Faça festa ou faça o culto, porque quando você faz a festa durante o culto, homenageando a alguém e a Deus ao mesmo tempo, você comete um pecado de idolatria. Nós temos um exemplo na Bíblia de um profeta que viveu na Babilônia, mas não se contaminou. Foi o profeta Daniel. Ele não comia do que estava na mesa do rei, o rei Nabucodonosor, a quem
a Bíblia diz que foi dado o domínio dos animais do campo. A Babilônia, que são os vampiros, dominam sobre Canaã, que são os cães, os lobisomens, né? Que ele resolveu ficar comendo só vegetais, né? Ele não participava da mesa do rei. Certamente, ali deveria haver alguns alimentos ensanguentados, né? Se você cair num ambiente de prostituição no sonho, você não converse com os vampiros. Os anjos não conversam com os vampiros. Não trocam conversa nenhuma. Eles só se comunicam através de bilhetes, porque quando a pessoa lê, ela entra na dimensão racional. Então, se você estiver por ali, você preste atenção, porque assim como o anjo escreveu a sentença na parede do palácio babilônico, Mene, Mene, Tekel, Parsim, assim ele vai escrever uma sentença para você, que você possa sair dali de Babilônia. Não se apavore, você cair de vez em quando na Babilônia, mas não permaneça ali. Então, para você escapulir dali, você tem que adotar uma postura racional. Se você vai fugir do sentimento, não seja sentimental. Você vai pular da dimensão vermelha para a verde. O Egito é uma lama onde caem as pessoas que só cuidam das coisas do organismo humano. Elas só pensam em comer, elas sentem muita fome, o pecado da gula, o hábito de estar sempre comendo muito. Então, elas sentem muita fome. E também, misturando com os pecados, elas caem naquela gruta de lama onde está um grande bicho, o Leviatã, um monstro marinho. Ali aquela gruta escura e só ilumina quando passa um anjo e acende a luz do seu próprio corpo, dá para as pessoas verem aquela grande lama. Dali daquela lama é difícil de sair, mas não é impossível. Se você é um guerreiro espiritual e você cair no Egito, você espera pelo livramento que virá. Não adianta você tentar sair sozinho. Espere, confie no Senhor que o livramento virá. Ah, mas acontece de guerreiros espirituais caírem nos abismos? Acontece muito. Lá na beira do rio Nilo, existia essa lama negra chamada Kemet. É uma lama de humus, né? Quando o Egito fez Israel pegar o barro, forçar no barro para fazer os tijolos, era um simbolismo do que acontece também lá no Kemet, lá nas regiões inferiores onde o Egito domina. São tratados como escravos. E agora vamos falar sobre as dimensões associadas ao elemento terra, cujo simbolismo é a nação da Pérsia. Quando você desce as profundezas, você encontra o Vale da Sombra da Morte, que é o mesmo vale da tribo de Azer, o qual é dividido em 2 níveis. Embaixo, na escuridão, ficam as pessoas racionais, incrédulas, céticas, murmuradoras, cheias de ansiedade, preocupações e culpa. E em cima ficam as pessoas racionais, aquelas que têm fé, que acreditaram. Jesus Cristo chamou esse espaço de o seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Porque Abraão, sendo considerado o pai da fé, a luz dele deveria ser maior do que a luz dos outros.
Por isso eles chamavam aquele lugar de seio de Abraão, onde estão os iluminados, aqueles que estão esperando para ressuscitar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Unge-me a cabeça com óleo. O fogo e o óleo representam a dimensão da intuição. As virgens, com suas lâmpadas, elas conseguem atravessar a escuridão para chegarem até onde está o noivo, esperando por elas. O óleo, assim como o fogo, pode estar representando o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o óleo pode estar representando a fé daquela pessoa que acredita. Ela sempre está olhando para a luz. Lá embaixo, de vez em quando, vem uma rajada de luz quando se abre um portal lá em cima. Quando ela chegar, a pessoa olha, sobe na luz. Acontece que algumas pessoas são tão incrédulas e tão pessimistas, tão cheias de incredulidade, que elas não olham para a luz. Ainda que a luz esteja lá, elas não olham para a luz. E por isso ficam presas lá embaixo. Em outras partes das Escrituras, nós encontramos sempre a luz relacionada às obras. As pessoas que dizem que acreditam, mas não realizam nada, nenhuma obra baseada na fé, então essas aí estão mortas na letra. O Senhor Jesus criticou os fariseus dizendo que eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras e também o poder de Deus. Nós precisamos conhecer e fazer alguma coisa. No Apocalipse está dito que os atos de justiça são as vestes dos santos, vestes iluminadas. E as pessoas que não têm esses atos de justiça, elas têm a roupa preta e se transformam no tradicional capa preta, que se chama, que são impedimentos na obra de Deus. Elas são incrédulas, porque conhecem, mas não praticam. O príncipe da Pérsia foi um grande impedimento para o profeta Daniel. O profeta Daniel queria uma revelação, ele teve que lutar contra o príncipe da Pérsia. Existe um lugar do fogo. Nós estamos falando agora só das profundezas, depois a gente vai falar do lado celestial. A dimensão do fogo é o inferno. O inferno é um lugar de tortura. Para lá vão as pessoas sádicas, as pessoas que riem da desgraça dos outros, as pessoas que torturam os outros, as pessoas que se envolvem com drogas, muitas sadismo, estupro, relações contrárias à natureza. Os psicopatas vão para lá e também todo aquele que blasfema contra Deus, como fazia o rei da Síria. O rei da Síria, a característica dele é a blasfêmia contra Deus. Então quem cai no inferno, para sair de lá, tem que glorificar a Deus mesmo em sofrimento. Porque quanto mais a pessoa sofre o ardor do fogo no seu próprio corpo, mais ela blasfema de Deus. Mas aqueles que conseguem sofrer sem blasfemar de Deus, esses escapolam do inferno. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Se acontecer de algum guerreiro cair lá, lembre-se, lá não é o fim da linha. Caso você caia, já sabe, você tem que aguentar o sofrimento sem blasfemar contra Deus. E então você é liberado, pode sair dali, no portal correspondente
E finalmente nós chegamos até o Poço do Abismo. Lá no Poço do Abismo, o Apocalipse 9 fala sobre o Poço do Abismo. É o mais profundo de todos os abismos. É onde moram espíritos de avareza, de ganância, de egoísmo. As pessoas que vivem somente em função do lucro, pessoas materialistas demais. Então, como você poderia sair se você caísse no poço do abismo? Lá, somente o amor. Se você pensar no próximo, você sai de lá. A depressão é uma doença, um estado de espírito que ataca muito as pessoas nesses dias que estamos passando. A Bíblia fala sobre a grande angústia que haveria. Em Daniel 12 fala, haveria um tempo de grande angústia. A angústia é a depressão. Você só consegue sair da depressão se você pensar em ajudar alguém, ajudar o próximo. Se você viver em função das pessoas que te cercam, você viver para ajudar as pessoas que te cercam, você não cai na depressão. Mas se você viver para si mesmo e você viver se preocupando com o seu próprio estado, aí você cai. E você fica preso no poço do abismo. Às vezes a pessoa está aqui na face da terra, mas o espírito dela está preso lá no abismo. E se ela morrer, se for cortado o fio da vida, ela vai direto para o abismo. Muito bem, então vamos falar agora sobre os espaços celestiais. Os mesmos espaços que tem para baixo, para os abismos, equivalem aos mesmos espaços correspondentes para cima. Quando nós entramos no céu, a primeira dimensão que a gente encontra é Gade. Gade é a dimensão dos querubins com rosto de leão. Eles trabalham como anjo da guarda e dançam. Eles lutam com uma espada em forma de lua crescente. A dimensão da água é associada à lua crescente. Então esses querubins, eles têm rosto de leão. A tribo de Gade, diz a Bíblia que eles eram como leões, rosto de leões. Daí você parte para a dimensão de Ruben. Gade está para Canaã, assim como Ruben está para a Babilônia. Ruben, ao contrário de Babilônia, que é a promiscuidade, a sensualidade exagerada, a prostituição. Ruben zela pela santificação. Ali estão os serafins do louvor. Ao contrário das músicas de Babilônia, que são paixões, só cantam paixões mal resolvidas, sensualidade, a dimensão de Ruben, ela canta o louvor ao Senhor, né? E canta músicas suaves. Ali estão os anjos serafins. Os anjos serafins, eles são anjos da música na dimensão de Ruben. Subindo mais um pouco, você vai encontrar Gileade. Gileade é a tribo da cura, dos perfumes. Eles andam geralmente com os bebês. Ela é o oposto do Egito. O Egito é espírito de enfermidade, da lama, do estresse, né? Do excesso de trabalho. Gileade é a tribo da cura dos perfumes.
eles costumam acompanhar também mulheres grávidas, enquanto o Egito mata os bebês. Então você vê que as atividades são contrárias, embora na mesma área. Na área do sentimento, nós temos diferentes sentimentos. Enquanto o grupo que vai para baixo se joga na ira, na sensualidade, nas enfermidades e na imundícia do pecado, o grupo que vai para cima, ele trata de desenvolver bons sentimentos de amizade, de felicidade, fidelidade e cura. Vamos passar então para o arraial de Dan, arraial terra. Lá é o jardim. As árvores, elas têm uma comunicação mental entre si. E quando a pessoa come muitos vegetais, as pessoas vegetarianas, elas alcançam a comunicação universal com esse tipo de dimensão. É a dimensão do arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel era que transmitia as revelações para o profeta Daniel. O arcanjo Gabriel dava revelações ou vedava as revelações. No caso do profeta, do sacerdote Zacarias, quando o arcanjo Gabriel foi levar a mensagem que ele ia ter um filho chamado João, o Zacarias duvidou do Gabriel. E o anjo Gabriel fez ele ficar mudo. E surdo também, né? Porque as pessoas lhe falavam por acenos. Então, o anjo terra, ele tem capacidade para passar a informação e também para trancar a informação. Então nós vamos agora subir mais um pouquinho para o terceiro céu, onde o apóstolo Paulo diz que foi. O terceiro céu é o céu da intuição. Lá é onde estão as palavras inatingíveis que o apóstolo Paulo disse. Ele falou acerca das palavras. Enquanto a Síria blasfema de Deus, a dimensão do fogo celestial, ela bendiz o nome do Senhor. Quando os querubins vão levantando voo, eles falam: bendito é o nome do Senhor. É o contrário dos que blasfemam, que descem. Vamos subir mais um pouquinho. Vamos então até o céu dos ares. A princípio, quando nós chegamos nos ares, nós só vemos escuridão. Escuridão e o roçar das asas dos insetos, como diz a Bíblia. E nessa escuridão, nós vemos muitos olhos acesos. São os olhos dos querubins e pássaros. Mas aos poucos você vai conseguindo se adaptar e enxergar alguma coisa. Passando a dimensão, a primeira do ar, que é a tribo de Zebulon, você passa Isacar e chega então a Simeão, onde está o domínio, o governo, a tribo de Simeão. E subindo mais um pouco, você chega até Judá. Judá é o local
daqueles que se sacrificam. Ah, eu vou dar minha vida, vou me matar por causa de fulano. Não, não é assim. A sua vida no dia a dia, se for um sacrifício em favor de alguém, ou de uma comunidade, ou de sua família, em favor de um grupo, você está se doando, você está se sacrificando.